Beleza. Tem vídeo, Sem, beleza. sem vídeo, sem Tem imagem imagem. para mim. Aqui a imagem tá ok, galera. Qualquer coisa dá só o áudio. Tem um Dá pessoal que uma. tá com saudade de mim já. Tá com saudade de me ver já. Que na verdade, aí, pra mim apareceu. Ok, ok. Qualquer coisa, quem tiver sem imagem, dá um atualizar na página que aparece, tá? Agora deu? Agora foi? Beleza. Bom demais, bom demais. Que a gente tinha combinado de falar hoje, Léo, sobre, sobre alimentação, detox pré e alimentação pré e pós-trading e associada a estresse, né? Então a gente vai Positivo, é trabalhar isso mesmo. mais a parte corporal, né? Hoje. Lembrando que a parte corporal mexe com a mente, então corpo e mente andam juntos. Eu queria saber o seguinte, o pessoal que estava na semana passada aqui, quais são as dúvidas que vocês anotaram aí? Se vocês puderem já falar, a gente já sana algumas dúvidas, o que eu for falar ainda hoje para finalizar, eu falo que eu respondo logo depois, tá? Porque às vezes como era uma aula introdutória, eu tava falando de praticamente tudo, né? Rodando todas as coisas aí. E agora a gente precisa dar uma especificada em algumas coisas, repetir algumas coisas. E então, pessoal, o que vocês têm de dúvida aí do pessoal? O Léo Legal, Tavares perguntou um pessoal. monte de coisa aí, ó. O Léo Tavares perguntou um monte de coisa. Tem umas fotinhas do pessoal aí. Muito bom. O Jackson Chegou. travou aqui, ó. Travou o typing aqui, ó. Tá, só ele tá escrevendo aqui pra mim. Não, de vez em quando essas bugadas mesmo. Durante a semana a gente estava conversando com a galera aí, eu falei pra galera anotar É, as dúvidas, então daqui a pouco já começa a aparecer um monte aí. É, agora, o que só para adiantar, o doutor, o que apareceu bastante aí de dúvidas foi em relação é. ao Lugol, tá? Ah, tá. A galera, acho que foi correr atrás de procurar para comprar, acho que eles encontraram bastante tipos de Lugol. Tá. O que você definiria um tipo de Lugol aí aconselhável? Eles encontraram aonde? Se vai procurar o Lugol, a solução de Lugol a 5% tem que mandar manipular, É tá? manipulado. Então, a Vosane perguntou o que que é o Lugol. O Lugol é um iodo, tá? Lembrando que tem dois tipos de iodo, inorgânico e orgânico. O orgânico é aquele lá que usa em máquinas de fazer exames, tá? E o inorgânico, ou seja, o orgânico daqueles exames, praticamente todo mundo tem uma certa alergia, uma intolerância e passa mal, tá? E o inorgânico é usado por 95%, aliás, todas as células do nosso corpo, 95% delas fora da tireoide. E ele faz detox de metais pesados, que é o cádmio. Eu até comentei sobre a comida japonesa. Se você come bastante comida japonesa, você está sendo contaminado de alguma forma bastante metais pesados. A poeira do ar tem bastante, a fumaça do ar tem bastante. Vários alimentos têm metais pesados, então a gente tem que fazer detox desses metais, tá? Ele alcaliniza nosso corpo, então ele acaba diminuindo o nosso envelhecimento. É muito engraçado que a gente pensa separado essas coisas, né? A otimização do corpo, a otimização da mente tem tudo a ver com menor envelhecimento. Tem tudo a ver porque todos trabalham com oxidação do corpo. Então, toda vez que você fica oxidando ou pico insulina constante, você vai inflamando e vai causando o envelhecimento precoce e a diminuição da performance. As pessoas entram num ciclo vicioso de comer carboidrato causa sono. Só que aí às vezes ela come carboidrato e dorme. Ela acorda com mais fome, por exemplo. Então você tem que fazer um jogo aí de carboidratos, eu digo, mesmo carboidratos de alta qualidade, integrais, tudo. Porque comer 1 quilo de integral, uma hora vai dar um pico gigante, né? De insulina. Porque mesmo que ele seja lento, uma hora vai dar o baque. Então tem que ser uma quantidade menor e alta quantidade de gorduras. Beleza, então o Lugol. O Lugol é o iodo inorgânico, que é obrigatório, 5% vai participar da função da tireoide e 95% vai trabalhar na parte do corpo todo, tá? Fazendo detox de metais pesados, previne cânceres, tá? Faz nosso corpo ficar alcalino e a gente envelhece menos. E a gente tem mais performance. Beleza? Então é a solução de Lugol, 5%, compra em qualquer farmácia de manipulação, manda manipular. Algumas pedem para receita, tudo, mas não tem necessidade, que não tem. É um suplemento, né? É um suplemento. Não é gostoso, não, pelo amor de Deus, não coloca na boca, vocês vão queimar a boca, tá? E coloca com água. 2 gotinhas, 3 gotinhas. Tem um negócio que chama Hersheimer, é uma reação que dá que pode dar um pouquinho de dor de cabeça.
durante uns 3 dias, depois acabou. Porque como ele faz limpeza dos metais pesados, no nosso cérebro onde tem mais gordura e onde fica... Por isso que os caras emagrecem, as pessoas emagrecem, começam a ter... O emagrecimento muito rápido pode contaminar a pessoa, então ela tem que fazer um detox, uma limpeza. A solução de Lugol é uma das melhores detoxificações. Acabou dando certo a gente começar com o detox, né? A dose diária é 2 a 3 gotinhas num copo de 100 ml, tá? Aí você toma. Não é gostoso, mas você acostuma. Como escreve Agora, isso? Qual doutor, deles? Oi. teve uma. Você pegou uma polêmica aqui que realmente acho que alguém correu atrás aí e teve problemas com a receita. Pediram a receita. Nesse caso, o que a gente faz? Qual deles da Se, eu polêmica? se eu- se eu não me engano, foi o Lugol que pediram receita. Acho que Ah, foi tá. o Então Leonardo aí, daqui a pouco ele deve estar por tem que aí. dar uma pesquisada, pode colocar cerveja. Tem que dar uma pesquisada, tem várias farmácias que fazem sem precisar, viu? Ah, Qualquer legal. coisa Então, essa é uma eu mando pra farmácia. vocês aí. Às vezes eu mando pra vocês, qualquer coisa, alguma farmácia que eu conheço próximo, aí eu aviso. Aí manda todos os nomes de vocês, eu já mando pra eles e falo, ó, eu preciso desse, entendeu? Tipo, vitamina D3 também, que é bom fazer em farmácia de manipulação, fica mais barato. Só pra falar rápido, o cloreto magnésio seria posologia. Ó, dá pra tomar 200 miligramas 12 em 12 horas, tá? Ou fazer da maneira mais correta que tem, é que às vezes você compra cloreto em PA, né? O pozinho, por exemplo. Você pega aquela colherzinha de café e vai aumentando a dose. Dia a dia você vai aumentando a dose. Então, primeiro dia 1, segundo dia 2, terceiro dia 3, quarto dia 4 colherzinhas. Na hora que o teu intestino bagunçar, você diminui uma dose e fica mais dias. Se ficar tudo direitinho, sem ter diarreia, por exemplo, você chegou na dose boa para você, né? Aí é o perfeito mesmo. Aí, ó, o Erlon comprou sem receita, ó. O efeito colateral de dor de cabeça é Hersheimer. Deixa eu só escrever para você aqui. Agora, doutor, a gente também tem mais de um tipo de cloreto de magnésio, né? Não é só um. Qual que seria o indicado? Pode pegar o básico mesmo, que é o mais fácil de encontrar Legal. e mais barato de tomar. E não vai mudar a diferença, viu? Tem vários tipos. Tem maleatos, avidas, de malato. Não precisa comprar nada disso aí, não. Deixa eu Legal. mandar rapidinho. Deixa eu mandar isso pra ele aqui, o Hersheimer. Hersheimer. Olha que coisa linda esse nome. Nossa. Vou chamar meu filho de Hersheimer. Cloreto cápsula, pode ser em cápsula de 200 miligramas, como pode ser em pó. Você compra em qualquer farmácia aí baratinho. Melhora as dores articulares. Como a nossa água não tem tanta quantidade de magnésio, é bom se fazer uso, né? Ele ajuda batimentos a ficarem mais regulares, faz nossa adrenal funcionar melhor. Para quem estava na aula passada, ele faz o trabalho da tireoide funcionar melhor e do pâncreas funcionar melhor, tá? Eu só achei que comprar aquele cloreto higroscópico. Não, esse aí nunca ouvi falar, então foge desse aí. Mais alguma dúvida, Léo? Legal, acho que por enquanto é isso daí. Vamos tocando a aula aí e a galera vai mandando aí qualquer coisa. Beleza. Então vamos lá, ó. A gente começou com solução de Lugol, que é interessante porque ela faz detox, tá? Então a primeira etapa é detox. Não adianta a gente fazer a melhor alimentação possível se o teu corpo está inteiro sujo, tá? Na verdade, o nosso corpo tá tão sujo que em volta das células fica cheio de cocô e xixi, e esse cocô e xixi tem que ser limpado. Existem várias maneiras de fazer detoxificação, desde aquele lá que dá uma hyper diarreia que você tem que correr, que faz limpeza de vesícula biliar, por exemplo. E agora tem vários tipos de retira, por exemplo, vírus, bactérias, aqueles estrongiloides, por exemplo, parasitas, etc. Você faz uma limpeza geral. Existem várias que fazem esse tipo de trabalho, tá? Só que nós vamos entrar aqui num processo mais simples aí, até comentei na semana passada, como foi nossa aula introdutória. Então, duas coisas fazem detox e fazem muito bem, e nem sabe, é justamente uma
solução de Lugol, tá? Fazer solução de Lugol. Lembrando que, só para vocês que vão consumir essa solução de Lugol constante agora, ele pode dar, durante os primeiros 2 meses, uma alteração na tireoide. Então, se o seu médico vê isso aí, não se assuste, porque quanto mais alto o TSH sobe de primeira, mais você estava precisando. O que mais você estava precisando era de uma solução de Lugol. Então, fica tranquilo em relação a esses exames se você pedir nos próximos 2, 3 meses, tá? Beleza. Vitamina D3, olha que engraçado, ela constrói essa massa óssea, ela ajuda a modular a adrenal. Quem estava aí na semana passada? Quase todo mundo, né, Léo? Não, tinha uma galerinha mais na semana passada, aí trocou, né? Como vai sempre aparecendo pessoal nova, tem um pessoal novo aí também. Então muita gente acabou não vendo a aula anterior ainda. Mas Tô de tem bola, bastante só vou gente que ver viu. aqui, senão eu vou soltar a complexidade aqui, tô brincando. Então, ó, a vitamina D3 faz o trabalho na adrenal, tá? Adrenal, o Jackson lembra? O Jackson. A adrenal, ela funciona juntamente com outros 2 órgãos, que é a tireoide e a insulina. Eu comentei com vocês. E a vitamina D3, ela ajuda a modular essa adrenal. Lembrando que a adrenal é o que a pessoa acorda bem e faz ela dormir bem. Não só isso, né? Mas é uma coisa que não adianta ter a melatonina funcionando perfeitamente bem e você vai lá e tem adrenal que não causa. Você está com pico de cortisol lá em cima e você não consegue dormir direito. Então, por isso que é um dos motivos de você não fazer exercício muito, muito próximo de dormir, porque o teu cortisol sobe, né? E também é um dos motivos de você fazer exercício exatamente quando o cortisol já está alto. Então, por exemplo, cortisol fica alto pela manhã. Depois ele tem uma queda pós-almoço, ele já começa a subir novamente. Cortisol baixo é ruim, cortisol alto é muito ruim também. Às vezes a pessoa tem um negócio crônico de fadiga, de cansaço, parece que nada, não consegue sair da cama direito, ou cai energia durante a tarde. Às vezes a fadiga adrenal é curável. A exaustão adrenal é um tratamento que leva às vezes 1 ano. Mas provavelmente vocês estão operando na bolsa, vocês não estão com exaustão adrenal. Normalmente o cara com exaustão adrenal já confunde com depressão, já confunde várias coisas aí, tá? Então a vitamina D3 ela ajuda a funcionar melhor. Tanto que tem uns quadros de baixa vitamina D no sangue que a pessoa tem, que ela tá com quadro de depressão. Ela tá tratando como depressão, na verdade, é a vitamina D. A maioria dos médicos não pedem vitamina D, acho que é só pro outro, né? A segregação da medicina. Cada um sabe um pedacinho. Sabe, um pedacinho é complicado, né? O loss da depressão. Então, na verdade, causa uma alteração corpo e mente, né? Acaba alterando o seu hormônio de cortisol, tá? É um dos motivos. Por isso que tem esse sentimento de depressão, de tristeza. Mas tem que cuidado para não ancorar isso aí. Quanto mais foda o cara é no trading, menos ele sente. Vocês sabem disso. Ele sente, mas ele sente menos. Ele sabe que aquilo lá faz parte, né? Então, se você faz uma âncora de tristeza, depois, nossa, ganhei, super felicidade, você vai ficar nesse alto e baixo, vai parecer que é bipolar. Sempre vai ficar feliz, do nada feliz, depois vai ficar triste, entendeu? Então, você tem que tirar essa âncora. O negócio é quanto mais estabilidade emocional, melhor, tá? Então, a vitamina D3, ela faz detox de metais pesados, já ajuda, o negócio chama disruptores endócrinos. Os disruptores endócrinos aquela história lá do xenoestrógeno, do plástico que eu contei, da distância que a pessoa vem com aquele plástico que produz xenoestrógenos e ele faz nossa tireoide funcionar pior, faz nosso estrogênio, nossa testosterona, nada disso funcionar bem, né? Então, quando a pessoa tem esses disruptores endócrinos, você tem que ir lá e tirar o disruptor é como se fosse assim, aqui é o local de recepção. Ele vem aqui, gruda num local que não tem nada a ver com aquele hormônio, ele engana o corpo, né? Então você começa a alterar seu cortisol, alterar a sua testosterona. Você acha que, às vezes, você não sente tanto, né? Mas mais pra frente você vai sentir. Porque depois, como lá não é testosterona, por exemplo, o teu libido vai lá pro chão. Às vezes o seu adrenal tá com DHEA, por exemplo, baixo, que aí já é um hormônio para modulação da adrenal, mas tudo isso aí funciona. A vitamina D3 corrige a tireoide, tira os metais pesados de vários locais do nosso corpo, juntamente também com a solução de Lugol. Certinho? Beleza.
Então, os dois juntos, solução de Lugol e vitamina D3, funcionam bem para detox. Aquela história do suco verde, por exemplo, você fazer uma limpeza e fazer o uso do suco verde, por exemplo, funciona muito bem. Lembrando que você tem que colocar o Lugol obrigatoriamente, que é aquele que o suco verde atrapalha um pouco a função da tireoide, tá? Por isso que às vezes você vai fazer um suco verde, por exemplo, com aquelas couves. Aquela couve você tem que dar uma aquecidinha rápida, deixa ferver na água, joga para dentro dela, espera, tipo, coisa de 10 segundos. Você tira novamente, joga a água fria, depois você bate e faz o suco verde com limão, etc. Tá? Eu já operei com Ritalina e senti uma melhora na performance. Eu posso utilizar pelo menos 3 vezes por semana, sem ter risco de dependência. Tem um que chama Modafinil, tá? Que aí é um nootrópico. O Modafinil é um dos melhores que existem. Você dá pra. É só por. Então, eu não gosto de Vevance, viu? Eu prefiro Modafinil. Modafinil, a dose que você usa, por exemplo, é que a gente pensa assim, ó. Esses aí tem um certo efeito colateral futuro, tá? De alguma forma. São coisas novas relativamente. Ritalina tende a acelerar um pouquinho, Vivance menos. Só que ninguém sabe o resultado futuro disso aí, né? Então não adianta a gente ganhar dinheiro hoje para depois a gente ter que viver a doença no futuro, porque vai ter dinheiro para pagar, né? Para cuidar da doença. Mas é bom pensar, por exemplo, Modafinil tem os comprimidinhos de 200. Então Modafinil é de farmácia, tem que vai assim, sem receita, que é uma receita amarela, se não me engano é igual a Ritalina, aí vai ter que dar um jeito no mercado negro aí, eu não consigo, pra mim tem que pedir no hospital também umas amarelas e colocar no nome X, né? Nunca no meu. Mas eu quase não uso também, tá? Aí o Modafinil, ele vem de comprimidos de 200, tem de 50 também. Aí você fala comigo, bebê. Aí você vai lá e você corta em 4 e toma 50 miligramas por dia. O tempo de uso tranquilo, sem problema, é durante 3 meses direto, tá? De Modafinil. Então 50 miligramas. Darknet, os caras tão foda em Deep Web. Eu não entro nisso não. Tenho medo desse negócio. Complicado. Beleza. Então vamos lá. Então é isso. Suco verde, lembrando daquela mudança ali, que a gente conversou. Vitamina D3, solução de Lugol. Vou falar mais uma coisa para vocês sobre fermentação. Lembra que eu falei sobre intestino? Eu comentei sobre intestino, que ela tem uma rede imensa e ela controla o nosso cérebro, que é o nosso segundo cérebro. Então, assim, se abrir todas as camadas do intestino de uma pessoa de tamanho médio, dá duas quadras de tênis. É um negócio absurdamente gigantesco. Então, né, ele tem uma rede elétrica ali que é potente e faz nosso cérebro ficar muito bem. É igual eu falei para vocês. Eu nunca vi uma pessoa constipada que fica com bom humor. Dificilmente ela tá com bom humor, né? Ataca a cabeça dela. Pode colocar sim. Pode colocar junto o Lugol. Que mais? Até perdi o foco aqui. Lugol é diariamente, forever, forever. O Yakult não é bem o que eles falam aí não, viu? O Yakult não é bem o que eles falam. Eu vou explicar certinho para vocês. Existem dois tipos de bactérias, principalmente, tá? Tem as Bacteroidetes firmicutes, tá? Elas trabalham diferente. Uma ama carboidrato, ama açúcar, que desestabiliza seu corpo, te faz sua mente querer só besteira. E o outro gosta de gorduras boas, principalmente. Eu comentei da manteiga, do azeite, de vários azeites. Você lembra do azeite que tem esse vidro escuro? Ele tem que ser vidro escuro com baixa oxidação. Então procura aí aqueles azeites clarinho, que parece super chique no meio daquelas lojas glamurosas. Na luz, aquele lá já não é azeite, aquilo é veneno, tá? Aquilo é só veneno. Então você foge. Tem que ser vidro escuro. E quanto mais escondidinho que tiver lá na gôndola no mercado, você vai lá e compra. Certo? O pessoal tá interessado no modafinil, hein? Caramba, meu. Ó, lembrando que cuidar do intestino é muito mais potente que o modafinil, então estou falando, hein? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, primeiro, alimentar as nossas bactérias que a gente quer, que é as bactérias que gostam de gordura
e de proteína, deixa a nossa mente muito mais focada, tá? Então, quando a gente... É bom mesmo, e banha de porco, boa, muito bom. Então, você vai focar nas gorduras do bem e das proteínas, em vegetais principalmente, certo? Carboidratos, mínimo possível. Mínimo possível de carboidratos, que vai fazer mal. Ele vai fazer mal pensando nas suas bactérias. Não é aquela coisa de falar assim, pô, mantenha aquele padrão durante pelo menos 75% do tempo, 25% você pode dar uma saída. Não vai fazer do nada criar umas 200 bactérias ali, 200 milhões de bactérias e atrapalhar seu cérebro de funcionar melhor. Mas você tem que manter o padrão maior parte do tempo, tá? Então, é uma coisa bem complicada viu, Fabrício? É complicado, tem que ficar bem de olho. O modafinil é o único que eu confio realmente de fazer 50 miligramas no máximo em 3 meses, tá? Às vezes é bom dar até uma saidinha, uma parada. Aí, oxandrolone com Jack Daniels, esse aí é recuperação, com certeza. Então vamos lá. O que você tem que fazer? Focar nessa alimentação para formar essas bactérias boas. Outra coisa, fermentados. Os fermentados, tem que tomar cuidado quando você vai comprar esses fermentados de leite aí, tá? Estão cheio de, o negócio chama açúcar invertido. É igualzinho o sonho de valsa, aquela parte interna do sonho de valsa, batido ali para você consumir. Por isso que é extremamente gostoso, né? Então, eu prefiro o sonho de valsa do que tomar iogurte, né? Então, existe um que chama kefir. Então, não precisa fazer o kefir. Existe um que é pronto, já é kefir, né? Que é o kefir. Ele já ajuda a sua flora intestinal a funcionar melhor, tá? Então, vai. Kefir. Outra coisa, muito simples e barata de fazer. Você pega os vegetais que você tem na tua casa, alguns que você vai consumir, que você quer consumir no dia, por exemplo, brócolis, vagem, qualquer coisa que você quer consumir, você pega e enche no potinho. Enche no potinho, coloca até o topo e enche de água, até o topinho. Vai lá, vai anotando aí, pessoal. Até o topo. Pega 2 colheres de vinagre e 2 rodadinhas de sal rosa do Himalaia. E deixa fora da geladeira ali, parado, tá? Você vai testando. Você pode deixar 24 horas, 36 horas. Ele vai ficar levemente azedo. O gosto azedo dele exatamente mostrou que fermentou. Isso aí é um alimento para as bactérias boas. É bom para as pessoas constipadas, que as pessoas estão com a cabeça ruim. Tem até ansiedade associada a isso, tá? Associada a apenas uma alimentação, uma correção do intestino, tá? Boa, ótimo. Como fala? Kiri. Muito bom. No meu suco verde eu uso kefir. Bom demais. Já une o útil ao agradável, né? Facilita demais, né? Então vai. Então, os fermentados da parte intestinal. Fermentados, que eu comentei agora, 2 colherzinhas do vinagre de maçã com 2 rodadinhas de sal rosa do Himalaia, tampa e deixa de lado. Vai ficar um gostinho mais azedo. Aí você consome ele. Picles, por exemplo. Picles é fermentado. Somente não salgadíssimo, né? Porque os caras colocam sal até. Mas aquela levemente azeda, você sente o azedo, esse é bom. Parece até estranho, né? Falar que picles é saudável, né? Aí, ó, pode produzir em casa, sim. E tem pessoas que não têm muita paciência, né? Mas dá para produzir em casa e é até melhor do que o manipulado, né? Tudo que é muito industrializado tem uma certa manipulação para durar bastante tempo. Quanto mais tempo ele pode ir gôndola, ele tende a ficar mais barato para a população. Aí a população acaba comprando. Por isso que aqueles produtos naturais são mais caros, né? Dura pouco na gôndola. Um dos motivos, né? Então vamos lá. Alimentação durante o dia. A gente comentou um pouco semana passada. Pela manhã. Vamos lá. Eu sei que tem gente que opera mais tarde, mas o pessoal do grupo normalmente trabalha mais focado pela manhã aí para já acertar o dia, né? Então, assim, acordou pela manhã, acorde pelo menos aí 2 horas antes do trade. 7 horas da manhã mesmo. Porque senão você não vai estar focado, tá?
quando você acorda, você tem que ter uma liberação de adrenalina, você tem que, não pode ser acordar e depois chegar no trading na hora que começou a acordar, não. Você já tem que chegar voando. Então, eu vou falar coisas, alimentações, eu vou falar da alimentação e eu vou falar sobre as âncoras que vocês podem fazer, tá? Vocês provavelmente já criam algumas âncoras interessantes, porque vocês estão acostumados a ir lá e já se posiciona naquele momento e vai. Então, assim, você acordou pela manhã, você pode fazer o suco de limão, você pode fazer espremido, por exemplo, direto, não precisa fazer suco, pode fazer o espremido e tomar direto, certo? Baixíssimo carboidrato, usar óleo de coco, por exemplo. Você pode usar, vocês gostarem de manteiga de amendoim, pode usar manteiga de amendoim. Pode comer de 2 a 4 ovos, depende do tamanho da pessoa. Então, queijo não é o mais recomendado, não, mas ele não vai dar pico de insulina. Então, pensando na parte de trading, não vai ter problema nenhum você consumir o queijo, tá? Só evita os pães, principalmente. A tapioca não vale a pena. Vitamina de abacate pode colocar assim, são as gorduras boas. Então, você não vai utilizar qualquer tipo de carboidrato antes do treino, que é o trading, né? Porque ali você está com estresse elevado, ansiedade elevada. Quanto menos pico de insulina, menos ansiedade você vai ter. Então, o pessoal até comentou, ó, se o whey for isolado, melhor ainda. Então, abacate, whey iso, ovos, óleo de coco. Óleo de coco é uma coisa interessante porque ele tem 60% mais ou menos de gorduras que fazem apenas queima. Então, seu cérebro alimenta deles rápido. Então, você mantém um padrão e mais constante durante as operações. Entendeu? Então, você mantém um padrão. Porque quando você come algum carboidrato, há um pico muito rápido de insulina. Ela sai correndo para consumir. Na hora que ela sai correndo para consumir, você fica com aquela nuvem na cara, você praticamente desmaia, né? Você fica caído por causa desse pico, tá? Eu vou falar a verdade, assim, café da manhã, tem alguns países do mundo que o pessoal come comida mesmo, sabe? E eu comeria comida pela manhã, né? Aí parece o cara mais doido do mundo, mas é verdade. Eu comeria comida de manhã. É aquela coisa. É um bife mesmo, com castanhas, por exemplo. Eu comeria isso. Então, granola e aveia é complicado, Pri. É melhor você fazer isso na hora que você já saiu fora do trading do que fazer pré-trading, entendeu? Às vezes operar em jejum, lembrando que o jejum não precisa ser um jejum 100%, pode ser o jejum que você simplesmente acrescenta só gorduras. Se acrescentando só gorduras, não vai sair daquele jejum. Então você vai tender a manter uma constância no cérebro. Existem caras que ganham maratonas em jejum, tá? O jejum, digo, usando gorduras para se manter. É obviamente que ele não faz isso do nada, de um dia para o outro. Ele faz uma preparação de 6 meses, porque a maratona é extremamente longa, né? Então eles vão fazendo ou ultramaratonas, né? Tem pessoal que faz sim. Porque o cara não precisa ficar jogando constante carboidrato para ele. Ele usa só aquele lá que vai absorvendo mais lentamente, entendeu? Boa, garoto. Muito bom. Então, a aveia não é tanto, Léo. A aveia não ajuda tanto assim. Ele ajuda a regular. Vai depender assim, ó. Usar pré de manhãzinha não vai ser um caminho muito bom o aveia, porque assim, a quantidade, ó, usa granola. Normalmente as granolas são açucaradas, eu não sei como que é a sua, Pri. Mas, Léo, o carboidrato, a aveia, ela ajuda nessa quantidade de fibras, mas tiveram vários estudos falando que as fibras não são tão ótimas assim para melhora do intestino. Ela ajuda a criar um bolo para você evacuar, por exemplo. Só que ela não ajuda tanto assim o intestino. Ela vai acabar ajudando. Ótimo, Bri. Ó, vou te falar assim, se quiser fazer uso, use com as gorduras em volta. Se você colocar óleo de coco, por exemplo, não vai ter um problema, porque vai diminuir a absorção, tá?
diminuindo a absorção, diminui o pico de insulina, diminui aquele rebote. O que vocês podem fazer? Só para vocês não ficarem engessados, tá? O que vocês podem fazer? Faz o teste de como você se sente durante o trading, fazendo o zero carboidrato, só acrescentando ovos, óleo de coco, não é para passar fome, tá? O próprio abacate. E depois testa a granola, por exemplo, Capri, a granola e vê como se sente no trade. Então vai testando vários dias. Aí depois fala assim, pô, eu não gostei, mas eu quero granola ainda. Aí você testa misturar tudo. Se sentiu bem, tá focada, tá tudo certo. Nosso metabolismo trabalha diferente do outro. Só tem alguns padrões semelhantes, né? Todo pico de insulina, todo pico de carboidrato vai ter pico de insulina. Aí, ó, isso aí, Jackson. Manteiga ghee, óleo de coco, café. Aí pode consumir café pela manhã, sem problema. Lembrando que o problema do café é depender dele para acordar. Mas quando você consome porque você gosta, vou lá. Às vezes é uma âncora de acordar, né? O café. Âncora, lembrando que âncora é aquilo lá que eu faço assim, você sabe o que vai acontecer. Entendeu? Âncoras, por exemplo, aparece, não sei se tem ultragás onde vocês moram, mas começa aquele sonzinho. Tarará, sabe? Aí, de repente, ó, ultragás. Todo mundo sabe que o cara tá vendendo gás, por exemplo. Isso aí são âncoras. Isso não precisa ser externo, você pode fazer com você mesmo. Então, rituais de começar o trading, por exemplo, o simples momento de você sentar na mesa, fazer anotações do dia anterior, por exemplo, isso já é uma âncora, porque você está se posicionando. Olhar para a tela pode ser uma âncora. Respirar fundo e acionar o seu botão de confiança, por exemplo. Lembrando que o botão, da posição do super-homem, por exemplo? Aí, agora sim. Quem não se ancora, né? Aí, ó. Essa sim. Aí, você cria as âncoras. Alguém tem dúvida de âncoras para eu explicar melhor? Queria que vocês fizessem uma pergunta para mim para eu poder explicar mais específico, né? Em relação às âncoras. Tem alguma dúvida, Léo? Cadê o Léo? Tenho sim, cara. Tenho sim, voltando Manda. só num tema passado, aí você me deixou numa dúvida que a gente estava comentando sobre a Ritalina, sobre o Venvance, e Tá? você falou que o intestino é melhor que isso. E o que você quis dizer sobre isso, exatamente? Porque a ideia Então, desses nootrópicos seriam a concentração, a memória, o foco. E onde o intestino entra nessa existem. parte? Ele é o nosso segundo cérebro, né, Léo? Ele é o segundo cérebro. Quando ele tá ruim, não existe nada que você traz de fora que vai funcionar. É a mesma coisa assim. Se você não corrige sua adrenal, tireoide, por exemplo, não adianta você dar testosterona pro cara. Não vai dar resultado. Você entende? É a mesma coisa. Nosso metabolismo precisa de algumas bases. A base antes de tais medicamentos, por exemplo, que é um químico, por exemplo, você tem que vir corrigir seu corpo inteiro antes. Tem que fazer o detox, deixar o intestino bem. Só vir por fora, você vai ver que você vai usar muito pouco do resultado do medicamento. Entendeu? Entendi, legal. E hoje nós temos não vou dizer um produto, uma receita muito conhecida aí através dos trades, que eu cheguei a usar por um tempo, eu achei muito bom, que é o É, Bulletproof Coffee, né? Que eu não lembro o nome é a Bulletproof. e assim, seguindo essa linha, tem alguma outra coisa de gorduras boas que a gente pode adicionar na manhã, algo parecido com esse Bulletproof? Então, o Bulletproof, ele é o que você precisa, porque assim, por exemplo, você não precisa nem usar óleo de coco nele, você pode usar o triglicérides de cadeia média, que é a única coisa no coco realmente que funciona, que é em torno de 60% do coco. Então, ele é o triglicérides de cadeia média, não precisa colocar no café, não precisa nem da manteiga ghee de verdade. Tem vários tipos de óleos de gergelim que daria para colocar, mas seria besteira. A ideia do Bulletproof, por exemplo, é que ele faz exatamente isso aí. Ele tem uma triglicéride de cadeia média que é só usado para queima. Então, o cérebro ama o triglicéride de cadeia média. É o que ele mais gosta de consumir é gorduras via triglicéride de cadeia média. Então, ele mantém um foco por muito mais tempo e sem variações, né, desse foco. Você entende? Se acontecer a variação, é por outro motivo. Pode ser por correção da adrenal, por exemplo, que acaba entrando no estresse, o cortisol está meio bagunçado, é outro motivo. Não por nutrição em si.
Se você usar só o óleo de coco, já funciona espetacularmente bem. Legal. Viu, Léo? E só pegando o gancho do passado também que ficou, e foi uma polêmica aqui na sala durante essa semana. O Lugol para quem tem hipertiroidismo, Pode usar, sem problema nenhum? sem problema. Sem problema. Não é porque ele tá. É que o Lugol, o Yoda é coisa de. Que precisa no corpo inteiro, entendeu? Hipertiroidismo, existem uns tratamentos bem bacanas de se fazer, mas é obrigatório por causa do nosso corpo em geral, entendeu? Tem que fazer uso sim, tá certo? Legal. Manda Mas, ó, mais, hein? Em relação à âncora, tem alguma dúvida, Léo? Tem alguma dúvida, Léo? apesar da a gente já meio que abordou semana passada e tinha uma galera que estava aí na sala. Alguém tem uma dúvida nessa parte de âncora, galera? E indica para nós, galera, doutor, para a gente que é do mercado financeiro aí, uma âncora legal que pegue forte mesmo. O que você aconselha aí? A âncora é tudo que você ancora o VACOG. Deixa eu até colocar aqui VACOG, porque às vezes não. Só para o pessoal visualizar. É que assim, se eu tivesse pessoalmente com todos vocês, eu ia fazer umas 30 mil ângulos sem vocês perceberem, só pra jogar vocês no estado que vocês quiserem, sabe? Porque dá pra fazer âncoras sem a pessoa perceber, né? De qualquer distância, na verdade. Se a pessoa tiver o visual, que ela perceba você no campo visual, você consegue fazer uma âncora, né? Então, auditivo, até a distância que ela consiga ouvir aquilo, você consegue fazer uma âncora. Então, assim, ó, visual, auditivo, sinestésico, que é o toque, olfativo e gustativo. Então, quando a gente sente o cheiro de alguma coisa, que é um negócio que você, sei lá, sentiu lá em Campos do Jordão, o dia que você foi, qualquer cidade, você vai falar, nossa, lembrei daquele negócio. É uma âncora de lembrança que ele teve, que causa um sentimento, às vezes, de liberdade, um sentimento de tranquilidade, ou felicidade, ou tristeza, né? O que vocês podem fazer? O local de trabalho no trading tem que ser uma âncora pura, tá? Então você tem que montar aquela cadeira que você tá, é uma âncora psicogeográfica. Então ela tem que ser sempre a mesma cadeira. Eu sei que vocês têm a cadeira profissional, tal, tem que ser sempre a mesma cadeira. Ali tem que estar ancorado sentimentos de vitória e ao mesmo tempo de gerenciamento de risco, tudo que vocês quiserem de colocar de sentimento, como você deve agir quando você está sentado nela, de confiança, você tem que colocar tudo ali, tá? E nisso, ali já é um movimento de você sentar e sentir confiança. E como você coloca isso aí? Puxa esse sentimento de tranquilidade, de liberdade, de felicidade, etc. E coloca na cadeira. Pode ser sentado nela, pode ser indicando ela, você coloca nela, certo? É um jeito de você ir colocando, você pode colocar todos os sentimentos, porque aí você coloca, como é psicogeográfico, na hora que você sentar dela, você vai sentir. Então, o nosso mundo aqui é psicogeográfico. Onde eu aponto e ser um padrão de apontamentos, vocês vão sentir em cada momento a mesma coisa que vocês sentiram uma vez. Por exemplo, você pode fazer isso com você mesmo. Coloca um cheiro no local de trabalho. Aquele perfume que você, depois de um tempo, você não vai sentir mais aquele perfume, mas está ancorado da vitória, do gerenciamento, felicidade. Não dá para ir bem em nada na vida se não estiver feliz, tá? Então, assim, você vai colocar a âncora de olfativo, por exemplo, certo? Por exemplo, vou explicar uma coisa que você às vezes não percebe. Se você pegar uma coisa para comer na cadeira olhando para o trading e aquilo lá não te fizer bem, você ancorou coisa ruim ali, entendeu? Então, sempre fica de olho o que você está trazendo para a mesa do trading. Se é foco, se é felicidade, se é tranquilidade, etc. Você vai brigar com alguém, ou você vai negociar com alguém, você nunca senta na sua mesa do trading. Você nunca senta, porque você está fazendo uma âncora de impaciência, de briga, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de âncora. As âncoras são associações que você faz com as coisas. Então você tem que tomar cuidado com essas âncoras que você faz no local. Sempre deixar. Assim, você está muito feliz, sei lá, viu sua mulher muito feliz, o dia sei lá o quê, você senta na cadeira, você ancora, entendeu? Você traz a felicidade para lá, traz o gerenciamento, traz tudo para a cadeira do trade. Tudo que for ruim, joga bem longe dali. Nem nunca senta, pelo amor de Deus. Ou indica, ou
Deixa eu ver aqui, ó. Vou apregoar uma compra aqui. Ó, isso tem a ver com PNL e o livro do Tony Robbins. Ele fala muito disso. Isso mesmo. É que você passa o livro do Tony Robbins, eu amo pra caramba, eu li os dois. Você pode ter que chegar num nível de associações que vai além do livro, tá? Então dá para ir muito além. Se eu chegar e conversar com vocês mais próximo assim, a gente vai além de qualquer coisa. Lembra, eu até falei da imagem, né? Se aquela imagem daquele local, você está criando alguma coisa ruim naquele local, ou levou um tombo, me ferrei naquela posição, não sei. Se você estiver olhando para lá, você vai ter que fazer um colapso de âncora ali, que é colocar uma coisa boa, boa, boa e jogar junto, ou colocar em qualquer outro no teu campo uma coisa muito boa, ou lembrar de uma coisa muito boa e saber que tua visão, quando você lembra daquele momento muito feliz ou tranquilo, tá desse lado aqui. Aí você vem aqui e joga para cima, por exemplo. É um colapso de âncoras. Lembrando que quem já ancorou coisas ruins na cadeira, tá? Tem como você colapsar essas âncoras. Lembrando que o colapso, a âncora negativa tem que ser muito pequenininha, perto do tamanho da força da positiva. Tem que ser coisas boas mesmo, uma felicidade imensa, um foco imenso, sei lá, e jogar e sentar lá ou apontar, etc. Não precisa ser relacionado a trading, tá? Tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Você pode pegar um momento triste na sua vida lá atrás e criar uma âncora de coisas, momentos que não tem nada a ver com aquele momento e colocar em cima. O importante é que você tenha associações. Você pode associar a movimentos de mão, etc. Tá? Energia, tudo na vida é energia, vibração, tudo isso é energia e vibração. Mas o PNL, ele chega a ser extremamente certeiro, entendeu? Acaba sendo certeiro. Você joga energia, porque você sente que está energizado, que aquele local é energizado, etc. Porque você criou âncoras boas para aquele local, entendeu? E às vezes energia ruim em algum local é que você criou âncoras ruins naquele local. Acaba sendo energético, né? Você acaba mudando sua mente, acaba ficando um negócio mais energético. Jackson tá escrevendo aqui. Alguma Ô, dúvida? doutor, agora voltando um pouquinho do detox, a ideia do detox é a gente limpar o nosso corpo, principalmente de metais pesados, mas de que forma a gente consegue trazer isso no mercado para que a gente mantenha lá nosso pico de insulina ali sempre estável? Então a gente faz um detox usando gorduras também, qual que é o legal? A fruta que causa detox, que ajuda a fazer detox também, que esqueci de falar, que é maçã, tá? Por causa do ácido málico, que faz uma limpeza de fígado e vesícula biliar. Vitamina D3, solução de Lugol, é para todo mundo, tá? Como ele ajuda também na função da tireoide e adrenal, os dois aí, ele faz você ficar muito mais focado, ajuda a insulina a funcionar melhor. Você não atrapalhando o trabalho do pâncreas, enchendo de carboidrato, de picos de insulina. Quando eu falo carboidrato, eu falo muito em geral mesmo, tá? Eu não falo o refinado e o integral. Todos eles em quantidade vão ser ruins. Pena que o refinado vai dar pico de qualquer forma. Aí fica aquela nuvem na sua frente, você não consegue operar direito, você fica lento, tá? Então, assim, continua a pergunta, Léo. Então, assim, D3, solução de Lugol, suco verde, lembrando daquela história de aquecer rapidamente as couves, por exemplo, e o ácido málico da maçã. Fechou? Show, sim, fechou, legal. E aí, Boa. galera, mais alguém? Tem mais alguma coisa aí? Mais uma dúvida aí? Fechamos? Estávamos cheios de polêmica aí na semana? Cadê a Leozão, polêmica? Cadê a polêmica? cadê a polêmica? Polêmica é bom, né, Léo? Não, é legal, a gente. Pô, bastante gente me seguiu lá nas redes sociais, no Instagram lá. O pessoal Show, quiser me seguir legal. lá, ó. Isso, Bastante gente, compartilha. muita gente. Ó, é verdade, ó. O Ginkgo biloba eu gosto bastante, viu? Eu falei nesse caso seu aí, só na Vai romper. Então, o Ginkgo biloba é bom, ele é vasodilatador natural, né? Ele ajuda sua mente a Cadê funcionar essa muito porra aqui? mais fluido. Opa, ô Leozão, tá com o microfone ligado, quer conversar aí? Ele ligou sem querer lá, pode continuar, doutor.
Ó, alguém falou na semana passada, não me lembro exatamente, no finalzinho, que ia colocar meu nome lá na assessoria de imprensa da mãe dele, alguma coisa assim. Quem que era, hein? Foi o Marquinhos. Ele não tá aqui hoje, mas pode deixar que a gente cobra. Cobra dele, ó, puxar. Oi, eu quero o seguinte, pessoal. Quanto mais a gente vai sabendo das coisas, mais a gente. Oh, valeu, Léo. Mais a gente começa a ficar pirado em relação à quantidade de coisa que a gente sabe? Então vocês sabem muito de trade, vocês sabem de muita coisa. Quando eu vou falar de medicina, quando eu vou falar de otimização das coisas, um bate é muito melhor, porque sai muito mais coisa de mim. Sai muito mais mesmo. Então, dúvida do amigo do lado, amigo do outro, vai juntando tudo aí, porque vai saindo informações aqui que dá pra gente ficar 3 horas aqui direto, entendeu? Então é isso aí. Alguma dúvida? Perguntaram lá no Doutor, começo sobre dieta. Oi, pode ler fala, essa Léo. daí, pode ler. A gente fala depois. Perguntaram lá no começo sobre dieta e exercício e eu me interessei, então vou repetir a pergunta. Vamos lá. Todo dia acorda às 5 da manhã, os homens das 5 da manhã lá, como que é? Esqueci o nome, tem um livro. Tira uma dúvida, todo dia acorda às 5 da manhã. Para ir malhar, eu tomo um copo de água com limão e só deixo para comer algo quando eu volto da academia. Isso é errado? Não, pode fazer. Quando você vai fazer o treino de academia pela manhã, só não rebenta. Milagre da manhã. É que tem um que é do Robin Sharma, alguma coisa assim também, do Jukira. Tem um Robin Sharma que ele fala, tipo, sei lá, alguma coisa das 5 da manhã, que eles se juntam, aí tem um monge lá que eles vão no meio do mar, de um local lá para aprender a acordar às 5 da manhã, né? Vamos lá. E aí, faz um treino mais tranquilo, Léo, tá? Faz mais tranquilo para não para usar mais para queima. Não sei qual que é se você é mais forte, se é magro, tudo, porque o treino em 100% de jejum dá para ser usado como para queimar, entendeu? Vixe, Jukira, eu não vou lembrar, viu? Não é o monge executivo, não. É do Robin Sharma. Depois eu procuro. Próxima semana eu trago aqui. Deixei em casa dessa vez. É... Pergunta Doutor, mesmo. Ah, caiu, mas só concluindo aqui, mais importante do que detox, alimentação, eu acredito que vem também a hidratação, certo? A gente tem que com tomar bastante. certeza. Agora, assim, eu até concordo que depende do estado que você está, da cidade que você está. Como é que está, na sua opinião, a qualidade da nossa água, da nossa torneira? Você acha que é realmente uma água nos hidrata, o pH tá legal, tem muito cloro na ou você prefere água mineral, você prefere uma água, sei lá, com limão, alguma coisa do tipo? O que você acha legal? O monge que vendeu sua Ferrari. Eu acho que é do mesmo. O Rômulo aqui, eu vou responder você agora, Léo. O Rômulo falou do mesa da mesma. É do cara que escreveu esse livro aí. Esse monge que vendeu a sua Ferrari. É do Robin Sharma. Esse é um dos livros que eu quero ler também. Esse é um livro que eu quero ler. Bom, ô Léo, seguinte. é, O negócio é comprar um filtro de qualidade, tá? E medir o pH desse filtro. Então, na hora que você tira a água, você tem que medir o pH. Esses filtros falam, você tem que conseguir um filtro que faz pelo menos acima de 7,5 de pH, para não reagir, seu corpo não reagir, tá? Eu sei que existe o tamponamento, etc. Só que é melhor que você não use tanto, sabe? Então você compra um filtro bom que deixa o pH alto. Tem que dar uma pesquisada. Compra um medidor de pH, coisa barata, vende no Mercado Livre, e faça essa medição. A quantidade mínima de água por dia é 33 ml, 33 ml por quilo por dia, certo? Aí vai depender da quantidade de calor que tiver na cidade. Se estiver suando muito, vai ter que acrescentar. Aí vai ser aquela coisa, vamos analisar como está o nosso xixi, né? Se estiver amarelo, tô levemente desidratado. Então você vai, claro, tem um laranja, um amarelo, tem várias colorações, né? Mas quando tá cor clara, você tá no ponto, então você mantém a hidratação. É muito na cabeça mesmo. E manter a água com pH bem baixo, né? Alto, quer dizer. Acima de 7,5.
Água da torneira, nossa água natural aí, nem pensar. Então, se for, a maioria da água que você compra, a gente compra, né? De garrafa é uma água torneiral, tá? É uma água torneiral. Então tem que só saber se não tem, se o cano principalmente não é de ferro, tá? O mais certo é se fosse de aço inoxidável. Só que até de alumínio não seria um problema, entendeu? Entendi, é Pode ter difícil, eu não sabia. é difícil saber. Por isso que eu falo que é melhor comprar o filtro mesmo. Tem uma moça aqui, ó, qual é o nome dela? Georgia, né? Jejum intermitente pode atrapalhar o sistema nervoso? Não. Pode fazer, sem problema. A não ser que fique nervosa por causa da falta de comida, né? Mas acostuma, viu? Botar pedra dolomita, pastilhas de infravermelho longo. Então, nunca ouvi falar disso aí, viu, Jerônimo? E colocar glutamina junto com a Doutor, água, limão matinal, pode fazer. Faço isso um tempo, isso é bom. Arruma um boa tempo, pode tarde. falar. Quem tá Boa falando? tarde. É o Leonardo, Léo Tavares. Ô, moleque, como você tá? E aí, beleza? Deixa eu te perguntar, doutor. Eu pedi para minha esposa comprar lá as paradinhas e a mulher pediu receita, pô, acho que pro Lugol e para algumas outras coisas também. Ó, passa os nomes de todo mundo que eu mando tudo pra farmácia lá que eu conheço. É que o Tá, problema beleza. do a Ah, nossa comunidade aqui, ela é meio espalhada pelo Brasil. Então, o Leonardo Tavares, ele é lá de Goiânia. não, vou mandar que eles conversam sobre frete depois. Tem problema não. Tá, beleza. Beleza? Manda os contatos tudo pra mim. O Léo vai separar também. Vai separar. Você manda Não, pra mim todos os contatos, todos os nomes, as pessoas, o que vocês querem. E aí eu certo. já mando tudo direto pra lá. Não, beleza então, doutor. Aí esse negócio que o Jerônimo falou aí deve ser o que ele alimenta os robôs dele, pô. Não é pra gente, não. É foda, foda. Ó, Agora, do o que Rômulo aqui falou da glutamina. Show de bola, pode fazer. A glutamina é uma das coisas que ajuda muito o intestino a funcionar melhor, tá? Também. Multivitamina ele deixa a urina bem amarela, aí não tem problema. Tá tranquilo. Tá tranquilo, Daniel. Vou testar essa receita da glutamina, eu uso o filtro de Color Mac. Só ver, o importante é ver se tá tendo uma quantidade, um pH bom. Esse é o mais importante. Jorge. Gente, uso há bastante tempo, alecrim na água, super me ajuda na concentração. Tem que testar. Vamos lá, qual que é a dúvida? Léo? não, ia pegar o gancho aqui da Kit sobre a parte realmente do alecrim. O chá de alecrim, se ele realmente ajuda na concentração. Eu vou te Ele é falar bem. que eu vou dar uma pesquisada sobre isso aí. Normalmente, quando não sei, é besteira eu falar, né? Vou dar uma Não, pesquisada não. para ver se realmente funciona. Às vezes, se funciona para ela, com certeza tem que fazer uso. Se sente a mudança, tem que fazer uso sim. Normalmente, os alimentos que a gente mais se sente mal é principalmente aquele que a gente mais ama comer, tá? Então, você ama chocolate, aquilo lá não tá te fazendo tão bem, você sabe disso, né? É muito estranho. Pode ser até o. Eu sei que tem coisas que você acostuma a comer, mas do nada você começar a comer e falar assim, nossa, eu amo e comeria todo dia, normalmente é o que mais te puxa a um alimento que não te faz bem pra você, né? Ó, eu não uso medicamento há mais de 5 anos. Show de bola aqui. Limite pastilhas longo serve para aumentar o pH da água. Show de bola. Se sobe o pH, pode fazer uso. Magnésio tende a subir o pH, tá? O pH ideal é acima de 7,5, tá? Se encontrar 9, espetáculo. Tem uma água que compra na estrada aqui em São Paulo que é 9. Boa tarde, doutor. Eu fui comprar Lugol, ela falou que existe outros tipos de Lugol, eu só queria vender com a receita. Disse para tomar cuidado, pois prejudica o tireoide. Isso procede em um tempo e tem um Lugol orgânico, só é com receita. Qual seria o correto? Então, na verdade, é um Lugol inorgânico. Essa mulher não sabe muito bem, é melhor você fugir dela. Vai com outra farmácia. É que assim, principal coisa que o pessoal fala é que destrói a tireoide, né? É engraçado que esse é o orgânico que faz mal, que é o do contraste. Esse sim. E lembrando que o pessoal que tá aí, quem não sei se é pessoal, alguns entraram agora, solução de Lugol iodo, ele tende a aumentar o TSH no começo do tratamento, uns 3 meses mais ou menos. Não tá acontecendo nada com a tua tireoide, tá? É normal.
Ele limpa um tipo de. Eu vou lembrar o nome, é um tipo de receptor. Ele limpa, ele desentope esse receptor e começa a liberar hormônio rapidamente. E aí que aumenta a temperatura. Todas as pessoas que estão aqui, você mede 5 dias, vocês meçam 5 dias, durante 5 dias, pela manhã, a tua temperatura, tá? E anota no papelzinho. Anota a temperatura logo, acordou, coloca debaixo, medidor e marca a temperatura, tá? Depois eu dou a resposta próxima semana. Ah, legal. Fiquei curioso agora nessa daí. Ó, Ibirá é uma das melhores águas que existem. Essa é foda. Essa é foda. A voz é meio ácida, Jorge. É um pouco ácida. Aí acaba acidificando tudo. A água cristal da Coca-Cola hoje tem no rótulo pH. Pode ser real, sim. Com certeza. Todas elas, às vezes, você comprando um medidorzinho, assim, desengana tudo. Você não é enganado por ninguém, entendeu? Mais dúvida, mais dúvida. E aí, galera, mais alguma coisa aí? Vamos, manda aí o detox. Quem tem mais dúvidas aí sobre as ritalinas, manda aí pro doutor, aproveitem. Qual que é da Larissa? A Larissa perguntou, ela falou que não entendeu. O que que você não entendeu, Larissa? Aí, boa tarde. Fui comprar, tá. Larissa, o Lugol, existe o inorgânico e o orgânico. O orgânico é o do contraste de exames, esse faz mal. O inorgânico, ele faz nossa tireoide funcionar melhor, tá? E faz nosso corpo funcionar melhor, faz detox de metais pesados, etc. E ela pode fazer com que nosso TSH assuste os médicos aí que vocês forem conversar, por exemplo, que ele vai subir um pouco durante os 3 meses próximos aí. Na verdade, não tá fazendo mal para ninguém, tá? É obrigatório. Quase tudo que a gente consome hoje tem iodo, tá? A gente tá precisando de mais por causa da limpeza do nosso corpo. Não tá nada funcionando melhor por causa dos metais pesados, etc. Show? O que mais? Acredito que fechou. Quero ver, Galera, cobra ficou... aquele rapaz lá. Qual que é o nome dele mesmo? Você falou? O do Marquinhos? Vamos cobrar o Marquinhos. Marquinhos. Cobra dele, cobra dele. Vamos lá, fica tranquilo. Já vou mandar mensagem para ele agora. Manda fininho sem ficar viciado, toma todo dia. 50 miligramas, 3 meses, tá? Mas não precisa de todo dia, que vocês operam 5 dias por mês, por semana. Então, besteira, 50 miligramas, hein? Qual magnésio é indicado para melhorar a qualidade do sono? Pode usar qualquer um deles, tá, Ricardo? Pode ser cloreto de magnésio mesmo, tá? Show? Pode ser cloreto de magnésio e fazer aumento das doses até desandar o intestino. Aí você volta uma dose e continua. Importante você chegar no limite ali do que é necessário para você. Comece testando, Bruno, com uma colherzinha. Se você não for comprar ele em cápsulas, você pode fazer 200 miligramas 2 vezes por dia, ou você pode fazer as colherzinhas de café. Show? Colherzinha de café até da diarreia. Tinha uma paciente minha que era tão constipada que ela falou, não, já tô na 10ª dose, não desandou ainda. Ô, louco. Aí eu falei, não, relaxa, então diminui para 5, tá bom. Tá bom. Em qualquer farmácia, Não, farmácia, qualquer farmácia. Você vai em farmácia normal mesmo. Vai ter um potinho lá. Acho que é cloreto de magnésio, PA, alguma coisa assim. Qual parte não comeu? Compre em qualquer farmácia. Eu peguei essa parte no começo. É isso aí, qualquer farmácia mesmo, Bruno. Beleza, doutor. Acredito que matamos as dúvidas aí por hoje. Bom demais. E o que vai ter na próxima semana, Léo? Tem um remédio para memória aí? Ah, não, é o dos Illuminati, né? O triângulo. Não, do... triângulo. Pirâmide do poder. É a pirâmide do poder. Tá bom, vou falar da pirâmide do poder. A próxima semana vai ser uma aula mais de. Vai ser mais um coaching, tá? Vai ser ligado a mais um coaching aí. E ver exatamente o que etapa você tá. Se você tá no começo, se você tá em qualquer etapa de qualquer coisa na vida. Dá para adaptar esse processo de pirâmide de poder. Para saber o tamanho que. Por exemplo, Léo, você tá operando e tá indo muito bem, por exemplo. Certo. Tá.
Você chegou, você pode estar muito do lado do poder, ou não sei, às vezes você se imagina ainda indo ao poder, por exemplo, porque você quer continuar crescendo. Todas as pessoas têm que ser assim, que é esse olhar para cima. No poder de eu posso agora fazer muito, eu posso abrir campos para outros lados, ou ajudar mais pessoas, etc. Por exemplo, quando você chega nessa etapa, você quer chegar um pouco mais alto, tem alguém lá embaixo que fala assim, pô, mas caramba, eu posso chegar ali nisso amanhã? Você sabe que existe uma complexidade mental que você tem que ir ganhando com o tempo. Você teve que ter uma complexidade emocional que você foi ganhando com o tempo. Então, isso é o que a gente vai conversar, que é quais são os sentimentos nas etapas e como a gente vai transcendendo cada etapa. Fechou? Fechadíssimo, ansioso já para a próxima aula, doutor. Fechou, meu Legal. garoto. Muito Galera, tô bom. deixando aqui no chat, ó, o Valeu, Instagram do doutor, tá? Sigam ele lá, ele deixa valeu, bastante dicas, tá? Pedrão, Beleza? Daniel. Show, doutor. Até a próxima semana, hein? Muito obrigado novamente. Valeu, monstrão. Fica com Deus aí. Até a próxima. Valeu, Galera, Eliseu. anotem as dúvidas aí para a próxima semana, Fabrício. hein? Vamos respondendo tudo aí. Vamos arrebentando. Fica com Deus. Até a próxima semana, hein? Valeu, doutor. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tudo de bom. Até a próxima.